ele traiu o Eduardo e traiu o próprio Jair Bolsonaro. Vagabundos, vocês têm só até o dia 31 de dezembro para sair desse país. Ele acredita nisso? Ele acredita nisso. Que com isso ele vai fazer uma direita diferente dentro do próprio PL para tomar o próprio PL por dentro. Só que o exemplo que ele dá como pessoa, não naquilo que ele fala, é o dia que o Eduardo apostou exatamente no que o Nicolas está falando que tem que fazer, tem gente nossa, genuinamente nossa, ele traiu o Eduardo e traiu o próprio Jair Bolsonaro. Mas trair é uma palavra muito pesada. Não, ele traiu mesmo, ele traiu. Ele traiu. O assessor do Nicolas gravou um vídeo, pegou um vídeo, editou um vídeo do Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo estava lutando para que o pai ficasse preso. Assessor do Nicolas. Em Minas Gerais. E o cara não tirou o vídeo, o Nicolas não falou com o cara, não reclamou, não pediu para... Porque assim, você sabe como é que é a política. Se você é o Eduardo e eu sou o Nicolas, e o meu assessor grava um vídeo falando que você quer o teu pai na cadeia, você vem falar comigo, eu viro para você e falo assim, pô, ó, isso aqui você não vai deixar não. Não deixa isso aqui não. Isso aqui é cruzar a linha. Você não pode falar uma parada dessa de um cara que está sequestrado. A gente tem discordância com o Eduardo, mas não é assim não. Uhum. Não rolou isso. Rolou assim, ó, cuida do teu aí que eu cuido do meu. Qual o nome disso? Lembrando que ela não tem nenhuma condição para trabalhar na política. Da mesma maneira que a Damares. A Damares, quando ela foi eleita senadora, ela como ministra já tinha sido um fiasco com as agendas esquerdistas. Muito. Essa daí, meu Deus do céu. Aí, quando ela vai para o Senado, ela só piorou todas as agendas esquerdistas e se aproximando dos esquerdistas e bloqueando seguidores fiéis a ela. Sim, ela tá defendendo cota trans, cara, nas universidades, nas escolas, um negócio assim. Não, ela foi full LGBTQI a mais. Eu gosto daquele termo do Joaquim Teixeira, que é LGTV 8... LGTV 24 HD lá, sei lá. 4K. 4HD. 4K HD, isso aí. Ela foi para essa agenda. E aí, o que pelo menos os meus seguidores já perceberam, né? Fridos, etc. E eles vão ganhando espaço. Chega uma hora que eles conseguem dominar toda a máquina burocrática. Inclusive, há uma aula do professor Olavo de Carvalho, onde ele explica a grande diferença entre o Stalin e o Trotsky. Que enquanto o Trotsky fez toda a revolução acontecer em 1917, o Stalin, por outro lado, estava dominando a máquina burocrática russa, soviética. Então, os aliados, olha, aqui nós estamos falando do mesmo grupo, os mesmos revolucionários, os mesmos marxistas, os mesmos leninistas, revolucionários, idênticos, no mesmo grupo. Vamos usar a linguagem que o pessoal está usando no slogan e no clichê chavão da política brasileira, os mesmos princípios e valores. Os dois. Só que o Stalin tinha mais máquina burocrática. Então ele indicou mais pessoas para mais cargos na burocracia. Resultado, todas as decisões do Stalin, elas engoliram as decisões do Trotsky, a ponto do Trotsky ter que sair para o exílio e morrer assassinado no México por ordem do Stalin. Então, quanto mais você domina a máquina burocrática, mais avanço você tem, e com esse avanço você consegue tratorar os seus opositores. Então, o PT fez isso no Brasil. Enquanto o Brasil estava debatendo entre as pautas do Fernando Henrique Cardoso e o Quércia. Fala o nome daqueles candidatos daquela época lá. Daquela época? O Brizola? Brizola estava vivo. Então, enquanto o debate político girava em torno desses nomes, o PT estava lenta e gradualmente dominando a máquina burocrática, conseguindo alcançar municípios, prefeituras, vereadores, ganhando dinheiro. Isso eu estou falando só do aspecto lícito do PT, não estou nem falando ainda do aspecto ilícito. Só o aspecto lícito do PT é uma aula para a tal da direita brasileira, né? Que é você conseguir um político ou um agitador político que precisa se manter, então coloca o cara como um vereador, né? Bota vários vereadores em vários municípios daquele estado. O cara ele vira, entre aspas, um funcionário pago por um dinheiro público. Exato. E que no final das contas ele ainda assim pertence ao PT. Porque ele é um vereador, ele tem um cargo aqui, um cargo ali, e no final das contas ele vai lá na frente trabalhar em prol da sigla, né?
Tu viu isso aí, não? Não, não vi, não. Aqui, ó. Eu tô off da Deixa eu viagem. Não, essa aqui... Do Brasil. O vereador do PT roubou o PCC. Lê isso aqui, ó. Gazeta do Povo. Só passa pro lado e lê. Vamos lá. Lê em voz alta. Caraca, aqui, ó. Investigação aponta que vereador do PT roubou o PCC, mas foi poupado da morte por ter influência. A trajetória de Senival Moura, envolvido desde a sentença de morte. Tá bom. Tá indo, não. Aqui. Ah, não. Veio pro outro lado. Ah, tá. Então vamos lá. Senival Moura foi preso em uma operação da polícia na quinta-feira. Sua defesa afirmou ter recebido a notícia da prisão com surpresa, sobretudo porque foi determinada em um momento sensível, diante da aproximação do período eleitoral. A defesa disse ainda que ele não trabalha mais com a empresa investigada. O diretório municipal do PT afirmou que o partido não compactua com o crime organizado. O vereador Senival Moura, atualmente em seu 5º mandato pela Câmara de São Paulo, chegou a ser incluído na lista de condenados à morte pelo PCC em 2020, sobre suspeita de ter participado de um desvio de 15 milhões da facção, para fim de lavagem de dinheiro. Mas investigações indicaram que o parlamentar teria sido poupado, não por ausência de envolvimento, mas pelo capital político e influência institucional exercida pelo cargo. Agora que você me roubou, agora eu quero ver se você vai trabalhar para mim. Não, cara, isso aqui é muito abjeto. O que ele pode favorecer? Isso aqui é muito abjeto, porque o título da Gazeta do Povo está assim, né? Investigação aponta que o vereador do PT roubou o PCC, mas foi culpado de morte por ter influência. Como é que tem um vereador, né, do PT que rouba o PCC, aí o PCC descobre, pô, você é do PT, foi mal, desculpa aí vamos fazer aliança, vamos trabalhar juntos. E aí, ele agora é preso, né, no caso do caso Master, e a direita tá falando de vídeo de uma madrasta que tá chateadinha com o enteado. Eu só posso dizer que essa gente é maluco. Eu não tenho outra coisa pra falar. Ah, isso daí é muito mais grave do que o negócio do dinheiro do cara. Entende? Que, cara, isso aqui pra mim é a prova de que ou esse pessoal não entende de comunicação, ou não entende o que tá querendo fazer de política no Brasil. Eu queria o Olavo vivo xingando todos esses deputados, senadores e vereadores para que eles despertassem para isso aqui. Porque parece um bando de orangotango. Como é que você tem um vereador roubando uma organização terrorista, aí a organização terrorista descobre que o vereador do PT pede desculpa, vão trabalhar juntos, e tá tudo comprovado e não tem barulho. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune. Aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dê crédito a essa pataquada, nem mesmo quando jovem eu próprio. Nem mesmo quando jovem eu próprio, ela me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo me impressionaram muito, muito fundo na conduta de meus companheiros de geração, o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir, em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanos. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas no qual um dos contenedores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Aí ele vai falando e depois, mais adiante, nesse próprio artigo que é lindo, esse artigo aqui, primeira vez que eu li em lágrimas. Ele fala, não é à toa que todos os movimentos revolucionários sangrentos da humanidade começaram com jovens. Todos. Nazismo, comunismo, todos eles. Jovem não tem que se meter em porra nenhuma. Tanto é que, quando o Flávio falou, vagabundos, vocês têm só até o dia 31 de dezembro para sair desse país. Senão vocês serão neutralizados. É que o Flávio não está explorando isso como ele deveria. Nem a campanha dele, nem o time dele, nem os deputados de direita, nem os senadores de direita, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Não tem ninguém explorando isso. Quando, na verdade, isso deveria ser o único discurso do Flávio. Se perguntassem para ele assim, o que você tem de proposta para a economia? Eu quero aproveitar aqui para dizer para os vagabundos olhar na câmera. Vagabundo, criminoso, terrorista do PCC e do Comando Vermelho, vocês têm só até o dia 31 de dezembro para sair do país, senão vocês serão neutralizados. E eu acho neutralizado ainda muito fraquinho. Eu vou te matar. Ele tem que falar isso. É isso que o eleitor está querendo. Então não é o eleitor que está indeciso, são os candidatos. Os candidatos é que estão indecisos.